Sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode Mais Podcast. Hoje nós vamos falar um pouco de desenvolvimento sustentável. No segundo semestre de 2021, vai acontecer mais uma reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E o presidente do fórum, Klaus Schwab, já afirmou que o principal tema será The Great Reset, ou uma grande reinicialização, que propõe um novo modelo econômico de capitalismo voltado para o social e o desenvolvimento sustentável. Mas, afinal de contas, o que é o desenvolvimento sustentável? Para falar um pouco do assunto, nós estamos recebendo aqui hoje nos nossos estúdios Hilário Magalhães, que é ecologista e crítico ambiental, e ele vai falar um pouco para a gente a respeito desse tema que vai estar tão em moda agora a partir do segundo semestre. Hilário, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Fred. Boa noite, seguidores e inscritos do canal Pode Mais Podcast. Como você bem falou aí dessa importância, do tratamento econômico, essa mudança, que está sendo proposta, falar um pouco sobre o desenvolvimento sustentável é importante para a população. Sim. Como um todo, e explicar o que é realmente. Sim. Exatamente. Qual é a visão que nós temos sobre Então fala pra gente, Hilário, o que vem a ser o desenvolvimento sustentável? Por que ele é tão importante assim para a economia mundial? Fred, seguinte, tudo que nós temos tem que ter um equilíbrio, tem que existir uma sustentabilidade. Você não vai simplesmente abrir um negócio, uma empresa, ou ter sua casa, ou comprar um carro, ou se casar, sem pensar nas consequências ou no que vai ser oriundo daquela sua decisão. Perfeito. Então isso é uma forma assim, simplista, mas direta de dizer. Então todos os nossos atos, eles vão incorrer em determinadas consequências e nós temos que estar cientes do que pode correr nesse caminho. Então, a sustentabilidade, ela parte de um tripé, que a gente chama de tripé, que é a visão social, ambiental e econômica. Então, você tem esses três entes que formam esse tripé, que com esses três pés você consegue fazer que fique sustentável. Entendeu? Então, e todos têm uma importância nesse tripé. Só que esse tripé, hoje, atualmente, vamos dizer assim, o que prepondera mais é o lado econômico, em detrimento do lado social e do lado ambiental. Então, numa ordem de grandeza desses entes, então, a prevalência é sobre o econômico, depois vem sobre o social e por último vem o ambiental. Eu já faço uma leitura diferenciada dessa questão, aonde deveria haver uma inversão desses entes, o posicionamento desses entes em termos de prioridade, onde o prioritário é o social, primeiro, o segundo o ambiental e depois o econômico. Então existem várias formas de você entender e ver sobre essa questão da sustentabilidade. Então vamos puxar um pouquinho sobre sustentável. A empresa se diz sustentável, Sim. Tudo bem, mas em que aspecto que ela tem a sustentabilidade? Ela pode ter um certificado ISO 9000 de que o processo produtivo dela tem a certificação ISO 9000 ou ISO 14000, que é a ambiental, e a 9000 é de processo. Sim. Ela pode ter essas certificações, mas somente para um determinado setor ou unidade fabril. Não quer dizer que toda a empresa ou todos os setores dela sejam certificados. Perfeito. Então, aí entra uma questão que a gente coloca muito, que é a propaganda enganosa. Então, a empresa se diz solidária, se diz sustentável, na realidade não é totalmente sustentável. Muitas vezes ela coloca num único ponto apenas para conseguir uma certificação, mas no total do processo não é nada disso. Não é nada disso. E nós vemos isso diariamente. Nós temos
notícias, né, que chegam para a gente, de que esses processos realmente não são seguidos à risca. Né? Então, voltando um pouquinho sobre essa questão do desenvolvimento sustentável, por que ele é tão importante para ele? Porque são as vidas, é a vida das pessoas, a quantidade de recursos que nós temos no planeta. Né? No final da década de 80, no início da década de 90, nós tivemos um comportamento diferente, né, na sociedade, onde já tinha alguns ambientalistas e ecologistas, já militantes de longa data, né, onde culminou na cúpula ambiental da Rio 92, onde foram propostos uma série de estatutos, de pactos, né, que fossem implementados, né, para se ter uma sociedade ambientalmente equilibrada, vamos dizer assim. E agora nós estamos caminhando para quase 30 anos dessa cúpula e nós vemos pouco avanço naqueles acordos que houveram, nas políticas que foram propostas, diminuição de emissão de gases de efeito estufa e todo esse processo. Então continua a mesma questão. Não há uma mudança. Houve sim, até em alguns casos, um certo agravamento. Sim, eu acredito que é o que esteja acontecendo no Brasil de hoje. Sim, né? nós temos Hoje nós estamos aí sofrendo críticas e sanções pelo mundo afora por causa do comportamento, né, do nosso ministro do Meio Ambiente, que está estimulando aí, né, essas práticas aí de degradação ambiental e que podem vir a prejudicar o Brasil num futuro econômico aí. Sim, e nós temos que olhar isso com um certo cuidado, né? Como você bem apontou aí, essa questão do ministro, né? Houveram alguns retrocessos em políticas ambientais no Brasil, porque essa questão de você fazer a expansão de fronteira agrícola, né, ou agropecuária, seja lá o que for, simplesmente para poder tirar uma área de vegetação e colocar ali um sistema produtivo, ou seja, de extração de mineral, ou para colocar uma hidrelétrica, seja o que for, mas você vai tirar aquela vegetação, nós temos que ver que aquele ambiente, ele é um ambiente natural. Se ele vai sofrer uma transformação pelo homem, será que aquele ecossistema, aquele meio ali, vai ter condições de se manter depois? Qual é essa base? Então, daí vem a diferenciação que nós fazemos, né, do que é preservação, o que é conservação. Né? Porque muitas pessoas falam assim, eu sou a favor da preservação e conservação ambiental, achando que é uma coisa só. Não. Preservação é você pegar uma coisa e preservar, você vai mantê-la do jeito que ela está, você não vai mexer em nada. Exato, vai manter as características. Conservar não, conservar você vai olhar, você vai estudar e vai ver, você verá aonde você pode interferir e que aquele sistema vai continuar com as suas características principais e predominantes. Perfeito. E os seus recursos vão continuar dentro da possibilidade, sendo renováveis ou não, como é o caso da madeira. O caso da madeira, nós temos exemplo na região do Amazonas, as reservas extrativistas, né, de madeira, onde as empresas que atuam nesse segmento, eles têm que fazer um planejamento, né, de uma área. Se ele vai pegar uma área, é uma área bem grande, que ele só pode utilizar, ele vai selecionar as árvores que ele vai cortar e vai chamar o órgão ambiental para dizer, aqui nessa área de tantos hectares, eu vou retirar essa árvore, vai fazer um plano de manejo. Correto. E vai cortar aquelas árvores e só vai poder voltar naquela área que ele explorou daqui a 25, 30 anos. Quando já tiver novamente restabelecido a taxa de crescimento, né, vegetativo que é dali. A Amazônia em si, né, ela tem um comportamento diferenciado da floresta atlântica, da Mata Atlântica, entendeu?
Tanto que Sim. tem menos, assim, até hoje, né, a que tem maior biodiversidade é a Mata Atlântica, né? Sim. E a Amazônia, ela hoje é buscada por muitos pesquisadores, porque a chance de se descobrir uma nova espécie, seja de vegetal, seja de vida animal, é muito próprio grande. extrato vegetal que Exatamente, algum algum tipo tipo farmacêutico. Exatamente. Você tem uma série de recursos, que a gente quando fala de recursos naturais, é muito amplo. Sim. Você pode falar de petróleo, de Ouro. minério, ouro, outros minerais, e vegetais, vamos dizer, elementos químicos que vão ajudar na indústria para determinadas coisas. E também tem ali presente um aspecto que nós temos que observar. Por exemplo, hoje nós estamos numa pandemia do coronavírus. Estamos. E está muito correlacionado com a questão ambiental. Porque por conta da alimentação de um animal que estava na natureza, foi consumido pelo ser humano e tinha um vírus. Então, quando nós entramos numa área de mata ou entramos em contato com algum tipo de animal, nós temos que ter esse cuidado. Então, nós estamos sujeitos Porque a... podemos trazer doenças para o meio urbano, como Sim. está acontecendo agora. Então, isso vem acontecendo constantemente. Então, a pressão econômica, né, dos produtores, né, de carne, de soja, de milho, é muito grande. Então, a pressão é muito grande. Então, colocam-se medidas restritivas. Né? Por exemplo, o Brasil não pode vender para a Europa determinados produtos. Os frigoríficos aqui, que já foram, já tem autorização? Já tem autorização. Agora, novos frigoríficos ou pequenas outras empresas não conseguem mais entrar no mercado entrar europeu. no mercado europeu, e tem uma série de barreiras. Por exemplo, a nossa região aqui de Itaperuna tem vários charques. Perfeito. Lá não entra o charque brasileiro. Não, ele entra, mas entra através de um frigorífico ou de uma charqueada que já tem Já está pré-instalado lá. Sim. Então, Novos produtores aqui novos da produtores nossa não região, se têm quiserem entrada, entrar, eles não conseguem isso aí, por um aspecto não fitossanitário. Respondem tecnicamente a todos os requisitos. Né? Uhum. Mas existe uma restrição por conta da origem ser o Brasil. Sim. Né? Então, tem uma série de questões que não são pura e simplesmente de mercado, são políticas governamentais. Correto. Que são levadas para esse lado. Então, o lado econômico é muito forte. Então, nós não podemos fazer comparação. Por exemplo, se nós fôssemos colocar, né, quando foi feito esse estudo, a população era menor, a população mundial era menor. Em termos de recursos minerais e materiais, nós teríamos que ter, para poder todo mundo ter um padrão de vida igual a médio, né, padrão econômico médio de um americano. Sim. Vamos dizer assim, um americano médio tem um padrão de vida. Sim. Que gira em torno aí de 200 a 300 mil dólares por ano. Perfeito. A sua receita. Se nós formos colocar esse padrão, que tem carro, que consome combustível e tal, para todos os habitantes do planeta, nós, segundo estudos dos pesquisadores, nós precisaríamos de quase 3 planetas Terra. Entendi. Então, é insustentável. Esse modelo, né, de consumo, esse modelo de mercado, ele é insustentável. Ele se torna inviável. Né? Porque muitas vezes você... A médio e longo prazo pode gerar um colapso econômico. Exatamente. E você vai investir, fala assim, vamos investir nos países em desenvolvimento, né? Para que nós possamos terminar com
com essa desigualdade social, vamos tratar a questão ambiental com mais... Aí eles falam assim, vamos montar uma grande empresa lá no Brasil e tal. Mas chega aqui, não encontram profissionais qualificados para preencher as vagas dessa empresa. Quem vai ficar com um emprego maior? Vai ser um CEO que não vai ser dessa região, ou vai ser do país de origem da empresa, ou seja lá o que for. Os cargos de diretoria, de gerência, vão ser por pessoas mais qualificadas, né? E os outros cargos de renda mais baixa serão da população local, que vai ser trabalhada e adaptada para poder trabalhar ali. E falam que isso é um modelo de inclusão, que você está gerando tantos empregos, porque a construção daquela indústria vai gerar tantos recursos. Mas será que de fato isso ocorre? Qual o retorno social? E o que o ambiente, né, o meio ambiente, está sendo alterado, modificado para a instalação desse centro de produção, né, está sendo interferido? Será que estão sendo aplicadas as melhores tecnologias, a melhor forma de haver o controle da poluição, emissão de gases, efluentes, líquidos, descarte de materiais, de sobras de produção? Como que se dá isso? Então, para tudo isso existem normas, existem leis específicas que dão conta disso aí. E só que no Brasil, com o atual governo, algumas coisas foram flexibilizadas. E isso está trazendo sérias consequências para o setor produtivo brasileiro. Não só em decorrência dessa perda na questão do valor econômico, mas também a perda social. Sim. Temos desemprego, não temos pessoas qualificadas, nem todo mundo tem acesso a uma educação de qualidade, né? E o meio ambiente nem se fala. Haja vista, Brumadinho, que foi um acidente e tal, já vai para 3 anos e não tem ninguém preso, uma multa ambiental foi paga, né? Tivemos outros acidentes ambientais posteriores, e estamos tendo a questão das queimadas na região da Amazônia e do Cerrado, né? Sim. E é muito difícil você dimensionar isso, o quanto se perdeu, não só em valor econômico, né? Mas em termos de recurso mesmo. Sim. Por quê? Em termos de representatividade mundial também, porque você citou o caso do mercado europeu, mas o próprio presidente eleito Joe Biden, agora dos Estados Unidos, já falou que se o Brasil quiser conversar com os Estados Unidos, vai ter que repensar o modo ambiental. Sim, e sendo que também os Estados Unidos não é modelo ambiental para ninguém também. Sim, correto. Tá? Eles não são modelo ambiental para ninguém. Então, nós temos, sim, que ter políticas públicas claras, eficientes, que não sejam burocratizadas. Entendeu? Então, tudo bem, eu entendo que um processo de licenciamento ambiental, um processo de legalização, não pode levar ano para poder ser aprovado, implementado e tal, né? Mas você tem que ter mecanismos para poder você garantir que você está aprovando, você está fazendo uma coisa que realmente vai ter o retorno que é desejado, né? Não é simplesmente abrir a porteira e deixar a boiada passar, né? Como foi dito. E como todas as coisas que vieram depois foram corroboradas. A princípio se falavam que era notícias alarmistas do Instituto de Pesquisas Espaciais, e que não era aquilo tudo, e que o diretor, que era o diretor-presidente que estava envolvido e tal, que ele estava manipulando os dados e não sei o que e tal. Aí depois mudou o diretor, mudou tudo e continuou a estatística. E depois todo o trabalho que foi feito, né, dentro do INPE, né, para poder chegar àquele padrão de qualidade, pode ser que nós percamos
esse trabalho. E o diretor do INPE ele foi premiado internacionalmente pelo modelo de gestão que ele tinha feito à frente do órgão. Então, quer dizer, mas o problema é que nesse governo você não pode ser competente, você não pode mostrar a verdade, você não pode ter uma evidência científica, porque o negacionismo científico é enorme, né, a favor desses interesses econômicos das grandes corporações. Mas digamos o seguinte, Fred, nós temos modelos econômicos que são baseados no capitalismo e que dão certo. Sim. Que privilegiam a pessoa, né, o lado social, pode privilegiar também a questão ambiental, né, depende da forma que se organiza esse sistema produtivo. Né? Correto. Ele pode ser de altíssima tecnologia ou não. E, de repente, a tecnologia que você precisa aplicar às vezes, por exemplo, igual na nossa região, que tem muita pastagem. Né? Embora a produção leiteira aqui seja, a média da produção leiteira seja muito baixa, nós somos ainda somos a maior bacia leiteira do estado do Rio de Janeiro. Né? E você tem a pastagem também concorrendo, não só a pecuária leiteira, como a pecuária de corte. Às vezes você colocar um sombrite para criar uma sombra para o animal num período de sol a pino, é tecnologia. Isso foi estudado. Né? Então ele precisa de sombra, o gado precisa de sombra. Então por que cortar todas as árvores? Deixa uma ou outra, controla, faz um meio de campo. Entendeu? Busca o equilíbrio. Então, o equilíbrio. Né? A questão trabalhista. Então precisamos de ter uma reforma generalizada. Né? A reforma política, a reforma trabalhista, uma série de questões para que nós cheguemos a esse modelo, né? Que a gente pode ter e chegar a denominar como o ideal, vamos dizer assim. Porque é utópico você falar de uma coisa se você não experimenta, se você não coloca em prática, como o pessoal diz, colocar a cara a tapa. Né? Então, onde eu me baseio, né, onde eu busco as informações, nós vemos que houveram assim, enormes avanços em sistemas produtivos, mundo afora, né? Só que, efetivamente, aqui no Brasil, muito pouco disso chegou. Exatamente o que valorizando as coisas. O potencial intelectual no Brasil. Os cientistas brasileiros, entendeu? As universidades, né, estão abandonadas. Então, existem algumas controvérsias, né, sobre esse assunto e nós temos problemas, né, de ordem, não só burocrática, né, mas de corrupção desde 1492, entendeu? Porque, na realidade, então, isso é uma série de questões que vêm de mandos e desmandos e farinha pouco, meu pirão primeiro e tal. Então, existem alguns modelos que já funcionam, né, que são baseados em sistemas, né, que seriam de economia colaborativa e solidária. Sim. Então, é onde você vai privilegiar, né, aqueles atores que trabalham e trocam conhecimento, saberes, né, e produção de uma forma que vão se satisfazer nas suas necessidades básicas, as necessidades também econômicas, né, sociais e ambientais, porque a pessoa por si só não vai querer degradar o ambiente, não vai querer não tratar um efluente, porque ela sabe que aquela água vai ser necessária para poder, digamos que seja um agricultor, ele vai precisar dessa água para dessedentação
dos animais. Vai precisar para irrigação, para o seu uso próprio, doméstico, né, e tal. Então ele vai ter que cuidar bem desse recurso. Né? Então, e dessa forma, tendo um preço justo, né, e um sistema onde garanta que ele produziu, ele vai conseguir vender a esse preço, né, aí sim, aí nós vamos ter uma forma de garantir a prioridade no social, vamos garantir a questão ambiental, que ela vai ser bem tratada e cumprida a lei, porque a lei não foi cumprida até hoje, né? E também satisfazer a questão econômica, que é o mercado, a demanda demanda e oferta de produtos, né? Então, o que manda o preço subir ou descer é a oferta ou a lei mais antiga do mercado. Exatamente. Então, é onde nós temos que concentrar esforços para isso. Nós usarmos o nosso conhecimento, a nossa experiência, né, para transformar a sociedade, fazer com que a sociedade seja aquilo que nós queremos. E isso passa pelo processo educacional, querendo ou não, educativo. Então, a melhor forma de educar é o exemplo. Sim. E que exemplo que nós temos dos nossos políticos? Infelizmente. E querem que nós paguemos a conta. Então, eu não estou falando especificamente desse ou daquele governo, entendeu? Sempre houveram esses problemas, né? Mas esse em especial. Mas é uma questão, eu acho que está enraizado na cultura brasileira, né? Que as pessoas também confundem, né? O que é educação, o que é cultura, né? Tem essa diferença. O que é conhecimento. Então são coisas, são palavras, e essas palavras existem para poder significar alguma coisa. Algumas são sinônimos, mas não querem dizer exatamente a mesma coisa. Né? Então, nós chegamos a um ponto onde nós precisamos ter essa garantia de que as pessoas importam, o ambiente importa e o econômico também importa. Com certeza. Então, tem que funcionar. E tem outra linha de raciocínio, outras pessoas, né, que incluem até um outro elemento para o tripé, que seria a questão da espiritualidade. Então, a forma como você se relaciona com essa questão da vida. Entendi. Né? Crendo ou não em Deus, ou trabalhando essa questão. Nós não vamos abordar esse assunto, mas existem teóricos que querem propor que para a questão sustentável também entre a questão da espiritualidade. Entendeu? Sim. Mas aí é uma coisa mais complexa, porque tem aqueles que creem que não existe Deus. São crentes, não deixam de crer. Então, tem aqueles que creem ao seu modo, seguem determinadas doutrinas e tal. Mas o foco nosso do desenvolvimento, para nós, ele tem que ser pautado nessa condição. Temos recursos? Temos. Quem são as pessoas? Temos uma ideia de sistema produtivo? Sim. Como que ele vai funcionar? Vamos trabalhar dessa forma e vamos privilegiar dessa forma. O ideal é o que eu falei com você. E sempre falo quando tem oportunidade, que é privilegiando as pessoas, o ambiente e o econômico nessa hora. Sim. A gente falou por alto da atuação, né, do ministro, dos modelos econômicos e ambientais propostos por esse atual governo, mas eu gostaria de saber, assim, de uma maneira um pouco mais detalhada, como é que você enxerga, né, o modelo econômico brasileiro e qual seria a influência dele nos aspectos sociais e ambientais atualmente? Olha, para ele ser franco, realista, é muito séria essa questão. Eu vejo um retrocesso, eu vejo tomar as decisões
equivocadas que vão trazer grandes prejuízos, estão trazendo grandes prejuízos para o povo brasileiro. Assim como também as políticas que foram implementadas anteriormente, que visavam minimizar esses impactos, que vinham implementando política educacional, política de geração de emprego, políticas efetivas, né? Elas foram adulteradas, foram manipuladas. Eram políticas boas, mas que ao longo do tempo elas foram adulteradas e corrompidas. Correto. E algumas foram destruídas mesmo. Sim. Né? Vamos lembrar, aí agora temos que dar nome. Né? Na época de Fernando Henrique, criou-se o Bolsa Família. Que Sim. muita gente acha que é do governo de esquerda, que é não. Fernando Henrique Cardoso, Sim. PSDB. Né? Eu acho que esse partido nem existe mais, né? Existe ainda. O PSDB? Existe. Ou é um outro nome, não sei. Não, continua PSDB. Eu sei que foi criado com vista onde o trabalhador teria acesso a esse programa num período que ele estivesse desempregado, que ele estivesse tal, mas ele teria que passar por uma qualificação, por uma preparação. Sim, Para teria poder que passar entrar por no um crivo de uma assistente social. social e tal, todo Sim. um contexto. Teria que estar qualificado em Exatamente. vários requisitos para poder ter direito. Exatamente. Mas, no meio dessa coisa toda, o que efetivamente eram os critérios? Ou são os critérios? Né? É simplesmente negligenciar aquilo que é a responsabilidade do Estado em fazer e simplesmente dar o que comer para a pessoa. A pessoa se acomodou e tal. Eu, particularmente, vi um caso de um trabalhador do segmento da construção civil que foi trabalhar na obra que eu estava acompanhando no serviço. Ele todo feliz, cara, porque ele tinha conseguido um emprego, né? Entregaram a carteira dele assinada no tempo certo e tal. Ele falou assim, não, agora eu vou pedir para poder sair um pouco mais cedo, que eu vou passar lá na assistência social, vou pedir para dar baixa Dá baixa no Bolsa no Família. Bolsa Família, né, dele, para poder, porque agora eu tenho um salário, eu não vou precisar mais no mês que vem. Sim, esse daí deveria ser o ideal, né? No dia seguinte ele não foi trabalhar. Ele não foi trabalhar. Aí, só no outro dia, 2 dias depois, que ele apareceu lá, desesperado, porque quando ele chegou em casa e falou com a mulher dele que tinha feito isso, que tinha terminado lá, a mulher separou dele e levou os filhos. Olha só. A mulher se separou do cara. Porque ele fez o que era correto. Entendeu? infelizmente eu costumo dizer que o pior do Brasil ainda é o brasileiro. Então são essa essas falta coisas. de cultura, essa Isso- falta de educação. Isso faz nós refletirmos na seguinte questão. Nós temos maturidade Então não temos para poder maturidade para fazer muitas alguma coisas. coisa. Então, e o reflexo está aí. O reflexo dessa nossa imaturidade está isso aí. Não adianta a gente falar, é direita, esquerda, é do meio, é do centro, da ponta. Não, E ainda não tem gente querendo não armar a temos- população. não temos maturidade, não temos cultura e conhecimento suficiente ainda para poder superar determinadas coisas. Mas é uma pequena parcela da população. Então nós precisamos de bons exemplos. E exemplos bons nós temos. Aqui no estado do Rio de Janeiro, um bom exemplo no sistema de um programa governamental foi o programa Rio Rural, que atendeu produtores da agricultura familiar, que eram distribuídos em microbacias hidrográficas, que seria uma nova forma de gestão territorial, de produção e tal, com foco quê? Na preservação dos recursos hídricos, né? E no sistema produtivo. Que é um assunto até interessante, mas a gente pode até abordá-lo com mais detalhe numa outra conversa. Mas é uma política pública, cara, excelente, que criou um desembaraço muito grande, que o recurso, quando o projeto foi premiado pelo Banco
Banco Mundial, veio uma doação, o Estado entrava como contrapartida, esse dinheiro ia para a conta do Estado ia direto para o produtor. Não passava pela prefeitura, não passava para poder pelos se vereadores. O produtor ia lá, ele escolhia de tantas técnicas que tinham lá, que eram elegíveis, ele poderia escolher 3, sendo que dessas 3, pelo menos uma seria ambiental. Entendeu? Então, é uma forma de política. E ele tinha responsabilidade com aquele dinheiro, com o orçamento, com o levantamento, que o técnico da Emater, da Pesagro, que ia lá e fazia o plano de desenvolvimento da propriedade, ele ia lá, então ele tinha que pegar o dinheiro, comprar o arame, se ele tinha que fazer uma cerca, arame, o grampo, o morão, pegar a nota fiscal, fazer a prestação de contas daquele recurso. Teve exemplo de produtor, de produtores que já estavam em associação, se juntaram para comprar os insumos, porque ia sair mais barato. Porque se eles fossem comprar material para sua cerca individualmente, sairia mais caro. Como eles vão lá, numa determinada loja, vão encomendar, aí essa loja vai fazer encomenda. Então, se ela faz essa encomenda fracionada, fica muito mais caro, porque ela vai ter custo de frete, de entrega, não sei o que e tal. Então, eles se juntaram, fizeram uma compra única, foram lá na mesma loja, essa loja eles negociaram com um preço melhor, porque em vez de ser um, foram 20. Então veio um caminhão de morão, veio tanto de. Então, uma forma de você economizar. Então, um custo que estava previsto foi diminuído através do esforço, né, dessa coletividade. Então, por isso que a gente fala que a economia é colaborativa e solidária. Né? Nesse sentido, você vê um todo. Né? É claro que os projetos e as ações eram individuais, eram das famílias, de cada uma família, era responsável. Mas em determinadas situações tinha que reunir o conselho. Praticamente um cooperativismo. É um associativismo, vamos dizer. Foram associações, onde não se tinha associação de moradores e produtores, foram criadas essas associações que faziam parte, que tomavam as decisões de priorizar determinadas ações. Mas não é assim que o cooperativismo funciona? Sim, dentro do cooperativismo assim também o associativismo. Só que em termos de modelo econômico, o cooperativismo é o modelo econômico que eu vejo assim, com mais chance de se adequar a esse novo modelo de desenvolvimento sustentável. De uma nova realidade. Porque a questão o modelo econômico hoje de oferta e demanda, ele vai continuar. Sim. A hora sazonal e tal, mas você tem como trabalhar nesse modelo associativista, cooperativista, porque é produção, né? Para você comercializar. Porque na associação, quando você cria uma associação, você não tem como comercializar o produto. A associação ela pode te beneficiar em uma série de coisas, mas na hora de você comprar insumos e vender, a cooperativa ela já contempla isso, né? Então é muito mais fácil de se trabalhar. E é um modelo que nós vemos que dá certo, né? Assim como também tem um banco solidário que foi criado por um indiano, né? Onde existe uma moeda local, né? Que ela é utilizada pelo comércio local, que as pessoas, então, são pequenos empréstimos para a pessoa começar um pequeno negócio, entendeu? Então cria um engajamento das pessoas, né? Então é meio que como se fosse o Bitcoin e as altcoins. Sim, né? uma moeda então, virtual. Como se fosse uma moeda virtual, mas é um dinheiro local, está restrito a uma coisa assim. Não necessariamente tem que passar pelo Banco Central, um banco oficial. Óbvio que você não vai estar sonegando, mas você tem uma produção e você tem aquela ali. Você vai tirar, quando houver uma transação econômica, você vai tirar o que foi imposto, ou o incentivo municipal, né? Ali, ou do ICMS, seja o que for. Então, isso vai retornar para o Estado, ou para o município, né, para a União.
Então, quando fala Estado também a gente pode entender como se fosse o Brasil todo, o Estado, né, o governo. E onde você pode escolher melhor as suas diretrizes, né, e políticas através de vamos falar assim, aqui em Itaperuna, não sei se você lembra, houve o plano diretor municipal participativo. Sim, eu escutei falar, mas eu não me Tiveram várias reuniões em vários bairros e tal. Por que não fazer o orçamento municipal participativo? A sociedade participar, através das suas associações de moradores, do orçamento do município. Como é que é feito o orçamento do município? Onde vem o recurso? Então isso cria uma responsabilidade maior, tanto dos moradores quanto dos gestores públicos. Sim. Entendeu? Então, o problema todo é conseguir convencer a população a participar dos processos públicos, né? Por exemplo, eu vejo uma coisa muito atual que está acontecendo aqui em Itaperuna agora no momento, que é a questão do estacionamento rotativo, né? O estacionamento rotativo ele foi discutido há 5 anos atrás e votado pela Câmara dos Vereadores há mais ou menos 5 anos atrás, né? Foi aprovado em primeira votação, foi aprovado em segunda votação e não tinha ninguém da sociedade civil organizada para questionar os motivos da votação ou não, né? Muito pouca gente participou desse processo. E hoje vejo um monte de insatisfeitos aí reclamando do estacionamento rotativo de Itaperuna, que não deveria estar sendo, mas aonde que estavam essas pessoas que estão reclamando hoje, quando o estacionamento estava sendo votado 5 anos atrás? Então falta muito também dessa participação popular, dessa vontade popular de participar dos processos públicos, para que depois ela possa ter realmente direitos de reclamar. Sim, eu tenho um histórico de participação em organizações sociais já de bastante tempo. Eu né? te conheço muito. E nessa luta nós temos esse desmanche ambiental, né? E está acontecendo tanto no federal quanto no nível estadual, que nós temos a representação. Por exemplo, eu participo ainda para uma organização social como representação aqui na região, que é a Acampar Orgânicos, né? Então, essa instituição ela tem sede em Barra do Piraí, né? E em outros municípios também ela atua, e aqui em Itaperuna eu sou um elo dessa instituição. Ele faz um trabalho de aproximação ao Comitê de Bacias Hidrográficas do Baixo Paraíba do Sul, né? que é um outro região que a gente pertence aqui. Que é a região hidrográfica que Itaperuna, né, pertence. Então, a Acampar, ela tem participação junto à APDEMA, que é a Assembleia Permanente das Entidades Ambientalistas do Estado do Rio de Janeiro. Aí nós tínhamos cadeira no CONEMA, que é o Conselho Estadual, né, de Meio Ambiente e tal, só que estão enfraquecendo essa participação social, estão alijando realmente a sociedade. E também você não tem o esforço, como você falou às vezes, do cidadão para poder fazer. Eu participava de reuniões da PEDEMA no Rio de Janeiro, uma vez por mês, eu tinha que ir para lá, eu ia com o dinheiro do meu bolso para participar, para discutir sobre questão ambiental para a região. Beleza, tranquilo, eu tinha essa disposição, tenho essa disposição para poder fazer isso. Agora, as pessoas querem reclamar, querem fazer, mas não vão lá, não participam. Às vezes nem sequer querem saber. Entendeu? Então é complicado. Mas esse é um processo cultural, é um processo que passa pela questão cultural e educacional, entendeu? Só através de bons exemplos, de boas participações e muitos passos dados que vai se conseguir, né? Mas voltando um pouquinho ao modelo, né, que eu vejo, né, essa questão do desenvolvimento sustentável, né, ele passa realmente por essa linha, né, da economia colaborativa e solidária, e tendo o cooperativismo como uma luzinha que vai contribuir para isso. Sim, com um norte, né? Que a pessoa pode seguir pelas regras. Certo.
Hilário, voltando a falar um pouquinho a nível global, né, essa questão aí dessa grande reinicialização, né, desse Great Reset que vai ser proposto agora pelo Fórum Mundial, você acredita que existe a possibilidade de uma mudança tão grande assim a nível global a curto e médio prazo, ou você acha que isso não passa de uma grande utopia? Olha, Fred, eu sou muito descrente disso, dessa mudança, assim, de forma radical, porque se há quase 30 anos atrás Foi a proposto, nada foi feito? a Convenção Ambiental nada foi feito, essa pode ser mais uma Sim, dessas questões. Mas como se trata de uma questão meramente econômica, nós estamos falando da questão ambiental. Agora, sendo uma questão econômica, uma revisão do sistema econômico, sim. pode ser que alguém leve uma total reformulação do modo capitalista, né, voltado para o social e para o desenvolvimento sustentável. Porque será que eles vão querer ressuscitar o comunismo através dessa ideia? Porque a questão social, a prevalência não sei, é muito complexo. Tem que ver qual é a contrapartida. Qual é a contrapartida, tudo, né? como que isso vai funcionar em arranjos locais para... Não vai ter arranjo local, nesse caso seria mesmo a nível global. Mas é nível global, tudo bem, mas Seria a concepção macro. inclusive Mas com isso, propostas de moeda única mundial. mas tem que se ter a base. Aonde vai funcionar? Qual é a real necessidade das pessoas que vivem naquele local? É o que eu estava falando, a questão da microbacia hidrográfica. A microbacia. Uhum. Às vezes, o Rio Muré, né, ele é formado pelo encontro de dois ribeirões. Correto. Né? E esses ribeirões são formados por várias nascentes. Sim. Entendeu? Então, a microbacia está lá nessas nascentes. Então, são essas microbacias que vão formar a bacia do Ribeirão, o Ribeirão Fubá, que vai juntar com o Bom Sucesso e vai, a partir daí, formar o Rio Muré, que depois vai se juntar ao Rio Paraíba do Sul. Então, quem vive lá naquela microbacia, lá em Miraí, lá da nascente e tal, qual a necessidade que ele tem? Social, econômica, Sim. ambiental. Então, mas no caso você está enxergando o micro. Essas mudanças seriam feitas a nível macro. Sim, sim. Né? Essas mudanças seriam uma mudança total, forma que todas as pessoas, né, passem a ter até uma renda mínima, né, universal. Sim, em tese, é uma ideia que vem para que se critique, para que se faça para que se puxe um debate. Debate. Exato. E é claro que se você, como sempre vai haver tendências para um lado ou para o outro, eu acredito sim, vai ser uma coisa para muita discussão, para bastante tempo, não vai ter um impacto imediato, né, como necessitamos. Sim. Mas no caso, o proponente, né, desse novo modelo, que é o Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico, ele, como se diz, ele já disse que a pandemia, né, agora esse ano de 2021, vai ser tipo como se fosse um marco zero para que pudesse começar tudo de novo. Aproveitar esse momento que o mundo está passando, né, de renovação, de mudança, para que se repense toda a economia de uma maneira ampla e generalizada. Mas com certeza isso é uma utopia. Vai ser bem utópico, é um tema bastante complexo, porque existem interesses outros e esses interesses refletem culturas diferentes, modos de vida diferentes, então tudo isso. Então você tem que respeitar a diversidade e o local. A pluralidade. Então,
você querer formatar uma coisa global, eu não acredito nisso. Não acredito e acho pouco provável. Né? E pouco viável. Digo no nível que nos encontramos em termos não só econômicos, né, sociais, né, e ambiental, até mesmo de recursos. Né? Pouco provável, no meu entender. Tá certo. Claro, então eu gostaria que você deixasse, né, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, as suas considerações finais a respeito do tema do desenvolvimento sustentável. Olha, eu quero deixar para vocês uma mensagem de otimismo, embora a gente não tenha falado de muitas coisas tão boas e tal, mas eu acredito que hoje nós estamos melhor do que ontem e amanhã nós vamos estar melhor. Eu acredito que a nível Brasil a gente está muito pior do que ontem. Mas como um todo, mas a população ela demora a refletir um pouco essas questões e nós estamos caminhando realmente para uma coisa transformadora, né? Não só esse exemplo, né, que os exemplos que nós conversamos aqui, essa questão do grande reset, as coisas vão ser diferentes a partir de então. Né? A questão da pandemia mostrou realmente vulnerabilidades, mas também mostrou novas perspectivas, novos olhares, né? Direcionamentos. Então, é um novo. Né? Sim. É o recomeçar e isso se dará através da participação das pessoas, seja fisicamente, seja virtualmente, mas depende das pessoas. E temos que acreditar que as pessoas podem ser melhores, né? Podemos ser melhores. Então, tendo esse objetivo, né, nós podemos sim alcançar e tal. Embora eu não tenha filhos, né, mas tenho sobrinhos, né, e amigos que têm seus filhos, né, as futuras gerações herdarão de nós o planeta. E eu estou procurando trabalhar um pouquinho para poder deixar um planeta melhor, né, para eles, e espero que eles recebam bem e cuidem melhor ainda do que nós estamos fazendo hoje. E reconheço os nossos esforços. Exatamente. Tá certo. Meu amigo, então muito obrigado pela sua Eu que agradeço a participação, mais uma. Né? Tá certo. Gente, e para continuar recebendo conteúdo de qualidade como esse, se inscreva no nosso canal, Pode Mais Podcast, no YouTube, né? Acione o sininho de notificação e deixem o seu like, que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Até o próximo programa e um grande abraço a todos. Boa noite.